A paz do Senhor Jesus, meus amados, aqui é a missionária Damaris Santos. Hoje eu vou contar para os irmãos como este Deus é maravilhoso, que Ele me ressuscitou dentro das águas, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus, porque quando Jesus chega, o espírito da morte tem que partir em retirada, porque o nosso Deus, Ele tem o poder nos céus e na terra e até mesmo debaixo das águas. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava de férias escolares, eu era ainda criança, por volta de uns 10, 11 anos de idade, e eu estava de férias. Minha mãe deixou eu ficar na casa do meu tio, porque lá tinha minhas priminhas, praticamente da mesma idade. E minha mãe, aleluia, glórias a Deus, disse para mim: olha, você vai, só que não entra em cachoeira. Se seus primos quiserem ir, você diz: não, eu não vou. Então, ela tinha dado essa ordem para mim. Mas criança, meus irmãos, criança, aleluia, glórias a Deus, é pessoa inocente, né? Aleluia, glórias a Deus. Então eu fui para casa do meu tio, e essas minhas primas gostavam muito de cachoeira, gostavam muito de água, aleluia, glórias a Deus. E quando nós estávamos ali brincando, ali eu e minhas primas, o meu primo mais velho disse: olha, vamos para a cachoeira. Aquilo, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, que minha mãe já tinha dado ordem para mim não ir. Eu estava prestes a ir naquele momento. Aleluia, glórias a Deus, porque como eu ia ficar sozinha se todos estavam indo, aleluia, para a cachoeira? Aleluia, glórias a Deus. Então eu fui também, mas no meu pensamento eu disse: eu vou tomar cuidado, eu vou, mas tomarei cuidado. Meus irmãos, quando nós chegamos ali, aleluia, glórias a Deus, perto daquela cachoeira ali, aleluia, glórias a Deus, tinha, eu vou chamar de primeira queda, segunda queda e terceira queda, que são, aleluia, glórias a Deus, como degraus longos, né? Então tinha a primeira queda, que a água era lá daquela montanha lá de cima. Então daquela montanha lá de cima caía aquela água e tornava aquele rio embaixo. Só que, meus irmãos, ali era muito fundo para nós que éramos crianças, batia quase no queixo da gente. Então meu primo disse: olha, vamos para a segunda queda da cachoeira, porque lá é mais raso. Aleluia. E assim nós fomos. Chegamos na segunda queda da cachoeira, e nessa segunda queda da cachoeira, já a água não caía lá de cima da montanha, não. Era só o rochedo ali que tinha. Então tinha algumas pedras ali, e aquela água escorria naquele rochedo. Aleluia, glórias a Deus. E nós ficamos, aleluia, ali. E ali, né, nessa queda de rochedo, aí se torna o rio, e o rio não era tão fundo assim na beirada, né? Na beirada assim do barranco assim não era. Então eu fiquei ali, brincando ali, glórias a Deus, eu e mais uma prima minha. Mas as outras minhas primas não, ficaram no rochedo, meus irmãos, ficaram sentadas ali naquelas pedras ali. E aquela água, aleluia, glórias a Deus, a cachoeira escorria ali naquelas pedras, e aquelas pedras tinham lodo, era escorregadio ali. E eu, aleluia, glórias a Deus, temendo, né? Eu falei: eu vou ficar aqui, né? Onde que tá rasinho, onde não tem pedra escorregadia, eu vou ficar aqui. E fiquei ali, meus irmãos, brincando, né? Como qualquer criança, né? Que fica brincando com pedrinha, brincando com a água ali. Glórias a Deus. Mas de repente a minha prima chegou e disse: Damaris, vamos lá com eles? Por que nós vamos ficar só nós aqui perto desse barranco aqui? Vamos lá perto das pedras. E aí eu pensei: nossa, mas como eu vou ficar aqui sozinha?
Então eu acompanhei ela, meus irmãos. Mas quando eu cheguei lá, aleluia, glórias a Deus, que eu vi que estava bem escorregadio aquelas pedras, eu falei, eu não vou ficar nessas pedras, eu vou ficar bem na beira do barranco. Meus irmãos, eu fiquei bem na beira do barranco, que dava até para sentir aquela grama que tinha, meus irmãos. E eu fiquei ali, mas de repente, meus irmãos, foi como se alguém me empurrasse, porque não tinha como, meus irmãos. De repente, meus irmãos, eu fui parar, aleluia, praticamente no meio daquele córrego daquelas águas ali. Foi como se fosse um empurrão, mas não que meus parentes me empurraram, não. Mas como se fosse um empurrão, né? Irmãos, quando eu fui ver, eu já estava, aleluia, glórias a Deus, na correnteza, no meio daquele córrego, daquelas correntezas ali. Irmãos, e a água tem uma força muito, muito grande. Então aquela água pegou eu e foi levando. E como tinha muitas pedras, meus irmãos, o meu corpo batia naquelas pedras com muita força. Com muita força, meus irmãos, tanto que quando eu saí eu estava toda roxa, porque aquelas águas me batiam e eu ia naquelas pedras. E quando eu vi mais uma pedra, por causa que é muito forte a correnteza, imagine como a gente vê, né? Às vezes nós vemos assim nos noticiários as pessoas sendo levadas por enchente e a gente fala, nossa, por que a pessoa não nada? Mas realmente não consegue, porque a água tem uma força muito grande. E aquela correnteza, quando ela me levou para outra rocha, eu tentei segurar aquela rocha, eu abracei aquela rocha. Mas aquela rocha, meus irmãos, estava tão escorregadia, um lodo muito, que eu não consegui segurar. E a correnteza começou a me levar, meus irmãos, começou a me levar. E com isso, eu tentando me socorrer, tentando não morrer naquelas águas, eu não sabia nadar também, meus irmãos. Então, aleluia, glórias a Deus, eu tomava muita água, porque enchi o pulmão de ar para mim conseguir lutar contra aquela correnteza. E com isso eu tomava muita água, muita. Irmãos, e até que eu não tive mais forças para lutar. Aleluia. Oh, glórias a Deus, eu não tinha mais força, por causa que a correnteza me bateu tanto naquelas pedras, meus irmãos, que meus braços, o meu corpo não tinha mais força para lutar, para tentar ainda viver ali, meus irmãos. Eu não tinha força, eu já tinha tomado muita água, aleluia, glórias a Deus, eu não tinha forças mais, aleluia, glórias a Deus. Então o único jeito foi parar, porque eu não aguentava mais, e desistir de lutar contra aquela correnteza. Irmãos, e quando eu parei de lutar contra aquela correnteza, eu comecei a descer para baixo daquele rio ali, daquela cachoeira. E eu comecei a descer para baixo, meus irmãos. Eu tinha apenas 10 para 11 anos ali, meus irmãos. E Deus abriu os meus olhos espirituais naquela hora. Oh, glórias a Deus, aleluia. Você crê que uma criança, aleluia, pode ter visão de Deus? Aleluia. Saiba que Deus dá visão para as crianças, porque delas é o reino de Deus, o reino dos céus, aleluias. Oh, glórias a Deus. Deus abriu os meus olhos espirituais, meus irmãos, e Deus me mostrou tudo o que iria acontecer. Eu vi, meus irmãos, eu deitada numa maca, eu vi uma ambulância, e ao meu redor, eu deitada naquela maca, eu vi as minhas primas chorando no meu corpo, vendo o meu corpo e chorando, as minhas primas ali, meus irmãos. É uma criança tão pequena, aleluia, deitada naquela maca como morta, meus irmãos.
Aleluia, glórias a Deus. Mas se foi o diabo que me empurrou naquelas correntezas, naquela mesma hora, Jesus, eu creio que deu um brado e disse: não é hora dela morrer, que haja vida no meio das águas, que haja vida, aleluia, glórias a Deus. Oh, aleluia. Quem disse, meus irmãos, que precisa, aleluia, saber nadar? Aleluia. Quem disse que precisa de ter diploma de natação? Aleluia. Meus irmãos, eu creio que foi Jesus. Ele segurou o meu braço e levantou para cima o meu braço, aleluias. Oh, glórias a Deus. Ele começou, aleluia, pegar os meus pés e mexer os meus pés para que eu conseguisse desta forma subir até acima. E quando eu vi o meu corpo assim, eu abri os meus olhos dentro daquelas águas. Eu vi, aleluia, como que é dentro daquelas águas ali. Eu olhei tudo ali, aleluia. E o Senhor, aleluia, me ensinou ali naquela hora. Oh, glórias a Deus, soltar um pouco de ar ali. Aleluia, aleluia, glórias a Deus dentro daquelas águas. Aleluia, glórias a Deus. Deus fazia eu debater, melhor dizendo, meus irmãos, Deus fazia eu debater ali os meus pés e minha mão estendida para cima. E eu subia até a superfície, eu consegui chegar até a superfície. E lá eu pegava o ar. Aleluia. E quando eu descia um pouquinho para baixo, o Senhor me ensinava a soltar o ar pela boca, assim que era. E aleluia, glórias a Deus. E para quê? Aleluia, a mão estendida. Porque o meu primo estava desesperado. Meu primo era um pouquinho mais velho. Aleluia, glórias a Deus. Ele subiu nas montanhas, aleluia, que havia ali para conseguir enxergar onde eu estava. E quando eu levantei as mãos e eu olhei, aleluia, eu vi ele lá em cima, aleluia. Ele desceu rapidinho para que aí soube onde eu estava, aleluia, glórias a Deus. Mas como ele estava na montanha, meus irmãos, ele corria, aleluia, porque Deus queria me livrar da próxima queda da cachoeira, que era muito alta. Então, aleluia, Jesus disse, aleluia, eu mesmo que vou tirar a minha filha, aleluia, destas águas. E o Senhor Jesus segurou nas minhas mãos e me tirou. Quando meu primo chegou, já estava em terra firme, aleluia, glórias a Deus, com vida e sentindo a presença de Deus. Eu não conhecia este Deus maravilhoso, mas eu já sentia ali a presença de Deus. Eu senti um alívio, eu senti uma alegria. Aleluia, glórias a Deus. Mas como uma pessoa que estava praticamente morta dentro das águas está sentindo a alegria, mas a alegria, aleluia, do salvamento de Deus, da presença de Deus, aleluias, meus irmãos. Minhas primas chegaram, todo mundo apavorado ali, e eu sorria, aleluia, glórias a Deus, porque o Senhor Jesus me salvou. O Senhor Jesus me deu vida e vida com abundância, porque era para minha vida findar ali. Aleluia, ali era o meu último dia de vida. Ali não tinha mais jeito para mim, mas para Deus tem jeito. Aleluia, glórias a Deus. Talvez o médico disse para você: você tem tantos dias de vida, você não vai passar deste mês, você não vai passar deste ano, essa enfermidade vai te matar. Aleluia, glórias a Deus. Mas a última palavra é de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, cuidando dos teus. Aleluia, Jesus está vivo, meus irmãos, e Ele cuida de nós, Ele ajuda nós. Mesmo antes de eu nem conhecia Ele, Ele já estava me dando vida. Mesmo nós sem conhecer Ele, Ele cuida. Oh, aleluia, glórias a Deus. E você que está ouvindo este testemunho e está crendo na ressurreição que Jesus me deu ali, aleluia, aceite Ele como teu Salvador, e você verá que você vai viver de novidade de vida. E quando Ele vir da glória, aleluia, Ele vai te levar para um lugar onde não existe morte, não existe enfermidade, não existe
pranto, não existe dor, não existe lágrimas, aleluias. Oh, glórias a Deus, porque Ele preparou tudo do melhor para os teus. Prepara-te, aleluia, porque o vosso Deus virá e não tardará. Aleluia, coloca a mão no seu coração nesta hora e diz assim: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor é o Deus do livramento. Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor é o Deus da ressurreição. Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor é mais poderoso do que todo principado. Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor venha me dar vida e vida com abundância. Senhor Jesus, eu te peço para que o Senhor venha tirar esse decreto de morte que está na minha vida. Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor venha desfazer o laço de morte na minha vida. Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor venha me dar o grande livramento. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador e me salva todos os dias, porque eu preciso da tua presença, eu preciso da salvação na minha vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.